vamos nos conectando, né, numa egrégora de energia de paz, de positividade e se colocando presentes nesse momento, naquilo que a gente vai trabalhar hoje, porque constelação familiar, ela é uma ajuda para a vida, né? Quando a pessoa quer que algo seja visto, quando ela quer olhar para algo, esclarecer algo para si mesma. Então, a partir do momento que hoje a gente conversa um pouquinho sobre as ordens do amor e o que for trazido à consciência de vocês, já também é como se fosse, já é um trabalho, já é um movimento de constelação familiar. Quando a gente faz um movimento sistêmico, ele já é um movimento de constelação familiar. Então, todos que estiverem presentes, então vamos começar se conectando, se colocando nessa energia de positividade, de amor, para a gente poder hoje conversar sobre as ordens do amor. As ordens do amor, elas foram Bert Hellinger, que observou que existem leis sistêmicas que atuam em todos os nossos, em toda a nossa vida, né? Em todos os nossos relacionamentos, em todos os aspectos da nossa vida. Então, quem é Bert Hellinger, né? Bert Hellinger é um alemão que, nascido em 1925, um grande estudioso, e através de diversas técnicas como psicodrama, como terapia primal, como análise transacional, ele estudou psicanálise, ele foi missionário numa ordem na qual ele foi trabalhar lá nas tribos Zulus e ele começou a observar dentro das tribos dessas tribos Zulus, que lá para eles resolverem algum conflito ou algo que tinha de problema na tribo, eles colocavam todas as pessoas, se reuniam e quando alguém fazia algo que não era do agrado da tribo, eles se reuniam em volta e davam palavras de positividade para a pessoa e eles utilizavam pedrinhas para poder fazer movimentos e olhar para aquele conflito que estava existindo em relação àquela pessoa. Então, a partir disso, o Bert Hellinger ele começou a sistematizar a constelação familiar, como é conhecida hoje, e ele passou a observar que existiam 3 ordens, 3 leis da vida que atuam em todos os sistemas. E são sobre essas leis que a gente vai conversar todos esses dias, que são o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Hoje nós vamos começar pela primeira lei, que é a lei do pertencimento. Por quê? Porque a gente primeiro precisa saber quem que pertence ao nosso sistema familiar, para depois saber as outras leis que atuam sobre ele também. Então, quem que afinal pertence ao nosso sistema? Que então pertence ao nosso sistema? Todas as crianças, sejam elas nossos filhos, netos, bisnetos, abortados, vivos, falecidos, natimortos, os adotados, os meio-irmãos, todos entram no sistema familiar. Quem mais? Num nível acima. Então entram nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos trisavós e os irmãos deles, todos consanguíneos, os que casaram com os irmãos dos nossos avós, alguns se foram significativos na nossa vida, entram todos aqueles que de alguma forma prejudicaram ou foram prejudicados por alguém do nosso sistema, entram todos aqueles que a gente fez algo, né? Já falei, para prejudicar ou prejudicá-los, a membros do nosso sistema familiar que foram culpados por alguma morte ou que fizeram algo também que excluiu o direito dos outros. Deixa eu ver se tem mais algum também. Dos nossos pais e dos nossos avós e bisavós entram todos os ex-companheiros também. Então, todos aqueles que passaram por nossa vida também entram e têm o direito de pertencer.
Então, na ordem do pertencimento, então o que significa? Que todas essas pessoas, elas pertencem ao nosso sistema. E elas têm que continuar pertencendo. Então, e o que significa não pertencer ao nosso sistema? Então, dentre essas pessoas que eu falei que fazem parte do nosso sistema, aquelas que a gente passa, de alguma forma, sentir um incômodo, ou a gente exclui por algum motivo. Por exemplo, né, na nossa família tem uma pessoa, aquela tia chata, que todo mundo fala assim, ai, vai ter uma festa, e daí todo mundo fala assim, ai, não acredito que aquela tia vai. Ou, por exemplo, tem alguém que é alcoólatra, alguém que é drogado, às vezes a família toda, vamos supor, é próspera, muito próspera, e tem um parente lá que é mais humilde, e daí as pessoas falam, ai, mas como que ele vai vir na festa? Ou ao contrário também, a família toda é humilde e tem aquele parente que é super próspero e fala assim, ai, a gente vai chamar aquela pessoa que é super metida e para vir na festa. Então, assim, isso são formas da gente estar excluindo as pessoas do nosso sistema. Quando a gente sente um incômodo em relação a elas, quando a gente deixa de falar com elas, quando por algum motivo a gente nunca toca naquele assunto. Por exemplo, os abortados que as pessoas pegam, e tem mulheres, né, que abortam e passam a vida sem ninguém nunca ter consciência ou ter, né, conhecimento de que existiu essa criança. Isso é considerado como excluído. Aquelas mães que até engravidam e se afastam, né? Antigamente tinha muito isso, que as mulheres engravidavam e a família não aceitava essa gravidez, então mandava a filha, né, para um lugar bem distante. Lá ela tinha o filho e depois esse filho era entregado em adoção para alguém, sem as pessoas terem conhecimento de que essa criança faz parte desse sistema, faz parte dessa família. Então, isso são formas, né, da gente estar excluindo essas pessoas do nosso sistema familiar. E a gente, o que acontece, né? Quando a gente exclui alguém do nosso sistema familiar, ele traz consequências para nós. E quais são as consequências que essas exclusões do nosso sistema familiar podem estar causando, né? Então, o que pode vir de consequência para a gente hoje e como a gente pode olhar para isso e como a gente pode fazer diferente em relação a isso. Então, assim, todos aqueles que de alguma forma foram excluídos do nosso sistema familiar, o sistema familiar, ele, o tempo inteiro, ele se alinha, né? E ele como se ele como se ele se contrabalanceasse, assim. Então, houve um desequilíbrio aqui, ele se equilibra aqui. Desequilibrou aqui, ele se equilibra aqui. Então, ele vai o tempo inteiro entrando nesse sistema de equilíbrio. Então, esse sistema, todas essas pessoas que foram excluídas, o sistema, ele fica o tempo todo tensionando, sendo tensionada para que essas pessoas sejam vistas, para que elas sejam trazidas de volta para o sistema. Porque dentro da nossa consciência coletiva, a gente pode perceber que as pessoas, elas têm necessidade de pertencer. As pessoas têm necessidade de pertencer ao seu sistema familiar, elas têm necessidade de pertencer a um grupo, elas têm necessidade de pertencer a uma ideologia, a uma religião, a uma certa classe. Então, isso é uma necessidade que é intrínseca do ser humano, já por conta dessa lei sistêmica que atua sobre nós. Então, quando a pessoa exclui alguém do sistema familiar, esse sistema familiar ele vai fazer de tudo para poder trazer essa pessoa de volta para o sistema. Então, foi excluída um tio que era alcoólatra. Então, o que vai acontecer? Nas próximas gerações, no mínimo, nas próximas 4 gerações, provavelmente vai ter pessoas que vão ser alcoólatras. Então você começa a observar, nossa, olha, é verdade, na minha família tem, meu bisavô era alcoólatra, meu avô é alcoólatra, o irmão do meu pai é alcoólatra e agora o meu irmão, ou meu primo, ou meu sobrinho está indo para o caminho do alcoolismo.
Aí você vê, nossa, todas as mulheres do meu sistema, elas têm aborto. Nossa, teve um tio, por exemplo, lá atrás, que ganhou muito dinheiro, perdeu muito dinheiro, e aconteceu alguma coisa, ele foi excluído do sistema. Nossa, então agora tem toda a nossa família tem problema de prosperidade, porque a gente consegue ganhar muito dinheiro, mas ao mesmo tempo a gente perde muito dinheiro também. Então, o sistema ele vai começar a mostrar, fazer uma repetição de padrão, mostrando para aonde, né, o que foi excluído, o que precisa ser olhado nesse sistema. Então, a gente precisa começar a observar na nossa família, na nossa casa, nos nossos filhos, conversa com os avós de vocês, né, com o pai, com a mãe, pergunta da história. O que acontece na nossa história? Comece a observar se existem essas repetições de padrão para vocês poderem começar a puxar quem foram as pessoas que estão excluídas do sistema de vocês. Né? Começa a buscar quem você exclui do seu sistema familiar. As pessoas que a gente mais, assim, né, é o primeiro mandamento da Bíblia e é o primeiro mandamento da constelação familiar, que é honrar pai e mãe. Quantas vezes a gente não exclui nosso pai e nossa mãe? Quantas vezes a gente não coloca e olha para eles com superioridade? Não, mas eu amo meu pai e minha mãe e tudo mais, e isso e aquilo, eu sou grata, eu moro com eles até hoje, e eu faço tudo pelo meu pai e pela minha mãe. E só por causa disso, você acha que você não exclui seu pai e sua mãe. Então, quando a gente exclui nosso pai e nossa mãe, a gente exclui nosso pai e nossa mãe quando eles têm atitudes, e a gente olha com aquela cara assim, não acredito que tá fazendo isso. Que vergonha que tá dizendo isso. Vai numa festa, aquela roda de conversa, né? Vai lá e faz um comentário. Você fala assim, gente, não acredito. Nossa, meu pai não sabe nada mesmo. Eu sei muito mais do que ele. Olha, tá velho. Então, assim, tudo isso também são formas de exclusão. Então, a gente tem que buscar olhar, né? Como que a gente pode trazer essas pessoas de volta para o nosso sistema familiar. Olhando com amor. É através do amor que a gente consegue olhar para essas pessoas e trazer elas de volta para o nosso sistema familiar. E quando a gente traz essas pessoas de volta para o nosso sistema familiar, a gente consegue se conectar a elas e consegue fazer com que com que esses padrões de repetição, ou aquela pessoa que está honrando, né? Aquela pessoa, você vira e fala assim, nossa, meu sobrinho é igualzinho meu tio avô. Nossa, meu filho é igualzinho o pai dele, né? Quantas mulheres que são divorciadas, ou mesmo casadas também, e que excluem o próprio marido. Né, exclui o próprio marido de decisões, exclui o próprio marido da educação do filho, exclui o próprio o marido do seu sistema familiar, inclusive, ou o homem também, né? Quantas vezes ele exclui a mulher, não leva a mulher para dentro do seu sistema familiar, não leva a mulher para fazer parte do seu círculo de amigos, também não concorda com as coisas que ela faz, o jeito que ela educa, como que ela se porta. Então, tudo isso também são exclusões. Né? Então, assim, quantas pessoas que a gente exclui e que a gente sequer percebe. E depois a gente começa a observar e fala assim, nossa, meu filho é igualzinho à minha mãe. Nossa, mas olha, minha filha é o pai escrito. Ou então, olha, minha filha é a mãe escrita. Que as pessoas, elas vão trazendo de volta aquela pessoa até que alguém olhe para isso e realmente possa fazer diferente. Lu, beijo, chuva de amor para você também. E olha, quem tiver perguntas, pode ir enviando as perguntas. Ao final eu posso responder para vocês. Quem não tiver... Quem quiser mandar as perguntas também no direct, eu posso depois fazer nos stories respondendo as perguntas de vocês.
Então, podem ir mandando pergunta que conforme eu for dando a explicação aqui também, eu vou respondendo para vocês conforme for possível, tá bom? Então, voltando aqui, né? Então, a gente tem que dar, né, sempre um bom lugar para essas pessoas no nosso coração. E essas leis sistêmicas que eu falei no começo, teve bastante gente que entrou depois, então, assim, que são a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio entre dar e receber. Você pode virar e falar assim, mas eu nem sabia disso até hoje, então isso para mim, agora que vai fazer diferença na minha vida? Não. Elas são como a lei da gravidade. Se você pegar um copo e empurrar ele da mesa, ele vai cair no chão, mesmo se você conheça a lei da gravidade ou não. Então, essas ordens sistêmicas, elas estão atuando o tempo inteiro no nosso sistema, quer a gente tenha conhecimento delas, quer não. Então, não faz... ninguém está isento porque conhecia ou não conhecia dessa atuação. Mas agora a diferença é que agora que vocês têm conhecimento, vocês vão poder começar a fazer diferente e vocês vão ver que assim, que só de fazer esses 3 movimentos, nesses 3 dias, vocês tendo conhecimento dessas 3 ordens, e nessas ordens vocês já conseguirem alinhar, eu vou dar exercícios pequenos, exercícios sistêmicos bem simples, que vocês vão poder fazer sozinhos, podem passar para sua tia, para sua mãe, fazer junto com o marido, fazer junto olhando para os filhos, e fazendo esses exercícios, isso já vai dar uma diferença enorme na vida de vocês. Muita coisa já vai ser alinhada, porque por mais que a gente fale assim, mas é só um exercício, não é só um exercício. Todos os movimentos que são feitos dentro de uma constelação familiar, é como se a gente jogasse uma pedra no meio de um lago e que ela vai reverberando. Então, tudo que a gente mexe, qualquer movimento que a gente faça dentro do nosso sistema familiar, com amor, com neutralidade, sem intenção de mudar alguém, porque nós somos um fractal do sistema. Quando a gente muda o todo. A gente não precisa querer mudar o pai, querer mudar a mãe, querer mudar o tio, querer mudar o irmão. A partir do momento que eu mudo a mim, eu mudo o todo. Então, a partir do momento que eu faço esses movimentos, eu não preciso ir lá falar para minha família toda, olha gente, vamos incluir todo mundo, essa tia. Não, muda em você, que já vai mudando também. Lógico que se você conseguir fazer o movimento da família inteira também, tá incluindo aquela pessoa que foi excluída, vai ser ótimo. Né? Com certeza isso vai reverberar muito mais dentro do seu sistema familiar. Mas quando eu mudo em mim, eu mudo todo. Então a gente já fazendo esses movimentos e tendo a consciência, né, dessas exclusões e de como a gente pode olhar para isso de uma forma diferente, com amor, então a gente já vai mudar muito a nossa vida e todo o nosso sistema familiar. E quando a gente se cura, a gente cura todos os outros que vêm depois da gente, todos os outros. Lembrando que eu falo assim, que uma visualização, né, que atrás da gente, a gente tem, né, nosso pai que fica atrás da gente do lado direito, a nossa mãe do lado esquerdo. Atrás dos nossos pais tem nossos bisavós, né, paternos, maternos. Atrás tem nossos trisavós, nossos quadriavós e assim por diante. Então a gente tem mais ou menos umas 4.074 pessoas atrás da gente, lá subindo assim, olha, pensa todas essas pessoas, 4.074 pessoas atrás da gente. E todas essas pessoas tiveram lutas, tiveram dores, elas tiveram sofrimentos, elas tiveram angústias, elas tiveram, às vezes sentiram fome, às vezes tiveram pobreza, viveram em guerras. E tudo isso é como se fosse um rio que viesse descendo, passando por todas essas pessoas, ou uma outra visualização que pode fazer é de uma luz que vem lá atrás da primeira e vem passando em uma por uma, uma por uma, até chegar até mim. E tudo isso chega até mim. Só que por outro lado, quanto amor, quanta fortuna, quanto sucesso, quanto assim, superação, quanto carinho, quanta prosperidade, quantas bênçãos, quantas uniões,
tiveram e que tudo isso também chega até mim. Então, a gente recebe tudo que teve de ruim, mas a gente recebe tudo que teve de bom também. Então, a gente tem que olhar para isso, tudo de bom que a gente recebeu e levar isso adiante. E tudo aquilo que a gente recebeu de ruim, a gente olhar para tudo isso com amor, porque foi como foi. E nós só somos quem nós somos porque a gente tem esse pai e essa mãe, que são os pais perfeitos para nós. Se fosse outro pai ou outra mãe, nunca seríamos nós. Nós poderíamos ser qualquer outra pessoa, mas não seríamos nós. Então a gente tem que ser grato a cada união dessas 4.074 pessoas que trouxeram a vida até os nossos pais. E por eles terem se permitido se amar e, num ato de amor, nos trazer a vida da forma que nós somos. Então a gente tem que ter muita, muita, muita gratidão e dizer sim, sim a tudo como foi. Porque foi como tinha que ter sido. E até essas pessoas hoje que estão na nossa família e que nos trazem um incômodo e que nos trazem algum sentimento que dá uma angústia, assim, algo em relação àquela pessoa, ou esses padrões de repetição, ou algo que a gente olha e que nos incomoda. Me incomoda que na minha família tem muitas pessoas com problema com álcool, na minha família me incomoda porque tem muitos abortos, na minha família me incomoda porque todas as mulheres que casam, elas se divorciam, ou porque, então assim, tem prosperidade e perde. Então, a gente tem que ser grato a essas pessoas, porque essas pessoas, elas estão trazendo para a gente um presente. Elas estão nos mostrando o que precisa ser visto dentro do nosso sistema familiar, o que precisa ser incluído dentro do nosso sistema familiar e que até o momento não foi incluído. Então, assim, se você teve um aborto, tenha sido espontâneo ou tenha sido provocado, dá um bom lugar para essa criança no seu coração. Você teve um filho, então se foi antes de ter os que estão vivos agora, acolhe no coração essas crianças, dá um bom lugar para essa criança, dá um nome para ela, diz para ela, eu vejo você, e eu te dou um bom lugar no meu coração. Se você teve... se você tem tios, que são alcoólatras ou que tem qualquer problema, qualquer pessoa que é excluída da sua família, olhe para elas com amor e dê para elas um bom lugar no seu coração. Eu vou pedir agora, que eu falei para vocês que a gente ia fazer um exercício sistêmico para a gente poder estar incluindo essas pessoas que estão excluídas dentro do nosso sistema familiar. Então, assim, se você estiver sozinho na sua casa, você pode pegar uma almofada, se você quiser fazer a visualização. Se você tiver com alguém na sua casa, tiver mais de uma pessoa assistindo, essa live, e pede se você quiser colocar a pessoa como representante na sua frente, pede para ela ser seu representante. Ou se você também não quiser nem usar almofada ou nem usar nada, você se senta confortavelmente e fecha os olhos nesse momento. Fecha os olhos nesse momento e vai colocando toda a sua atenção no seu corpo. Vai afastando todos os pensamentos. E se por um acaso algum aparecer, você convida ele a descansar no seu colo. Vai percebendo todas as células do seu corpo e vai enchendo cada uma delas de luz. Coloca toda a atenção nesse momento no seu corpo. Se você tem alguém do seu sistema familiar que você já tenha consciência de que ele foi excluído ou de que ele está excluído do seu sistema familiar,
você coloca a sua atenção nessa pessoa. Se você não tem consciência, se você não sabe quem foram as pessoas excluídas do seu sistema familiar, você coloca na sua frente, visualiza, pensa nessas pessoas, visualizando elas na sua frente, mentalmente. Você coloca seu pai e sua mãe. Mesmo que você não os conheça, você pensa num pai e numa mãe. Seus avós, seus bisavós, e coloca as pessoas, imagina todas as pessoas do seu sistema familiar na sua frente. E você vai pedir agora mentalmente para que seja mostrado e seja curado no seu sistema familiar, neste momento, a pessoa que mais precisa ser vista e ser olhada na sua vida dentro do seu sistema familiar. Respira profundamente. Olha nos olhos dessa pessoa excluída. Inspira. Expira. Olha para todo o seu sistema familiar à sua frente. E vai expandindo o seu chakra cardíaco, o seu coração, uma energia de amor. Uma energia bem grande de amor. E você vai dizendo para essa pessoa ou para todo o seu sistema familiar, sim. Do jeito que foi, sim. A tudo como foi, sim. E aí você diz: eu agora vejo você. Eu agora vejo você. Eu agora te dou um bom lugar no meu coração. Sim. Eu te dou um bom lugar no meu coração. Eu respeito o seu destino. Porque para o seu destino, você tem a força. Eu honro o seu destino. E eu peço que você me abençoe para que eu possa fazer diferente do que você fez. Abaixa a cabeça, vai abaixando a cabeça, vai fazendo uma reverência para essa pessoa. Mostrando todo o respeito, toda a gratidão. Gratidão pela vida que chegou até você através deles. E gratidão por ela ter te mostrado o que precisava ser visto no seu sistema.
agradece com muito respeito e no seu tempo vai voltando. E essa, quem já tiver, quem já voltou, né? Essa meditação, ela pode ser repetida por vocês várias vezes. Pode ser repetida, né, para o pai, para a mãe. Pode ser repetida para relacionamentos anteriores que a gente esquece. Então, por exemplo, em relacionamentos, se eu sou a segunda esposa, eu tenho que honrar e respeitar a primeira esposa. Se eu tô com uma pessoa que ela teve relacionamentos, tô namorando, né, com uma pessoa, estou tendo um relacionamento com uma pessoa e ela teve relacionamentos significativos antes do nosso, nós temos que incluir essa pessoa dentro, né, temos que dar um bom lugar para essa pessoa e trazê-la, dar um bom lugar para ela dentro do nosso coração e nos colocar primeiramente gratas, né, gratos, porque se não tivesse dado errado com essa pessoa, a pessoa que hoje a gente tem um relacionamento não estaria disponível para nós. E às vezes não seria nem a pessoa pela qual nós nos estaríamos apaixonados. Porque muitas vezes foi por conta daquele relacionamento anterior que não deu certo, que a pessoa que hoje a gente encontrou está de uma nova, né, numa nova forma de atuar na vida, que é compatível com a forma de atuar na vida que é a mesma que a minha. Então, a gente tem que também tem que dar também um bom lugar para essas pessoas e também não pode excluí-las. Então, eu tô com uma pessoa que tem um ex-marido, né? Ou foi noiva por muito tempo, então a gente dá um bom lugar. A gente tem que saber que nós não somos o primeiro na vida da pessoa, a primeira na vida da pessoa. Então a gente usa também, pode usar essa meditação também para relacionamentos né, pra gente se colocar e fazer essas pessoas pertencerem ao sistema. Outras pessoas também que fazem parte do sistema, que são as amantes, todas entram no sistema. Então, no relacionamento, se nossos pais tiveram amantes, esses mulheres ou homens entram no sistema. Se nossos avós, bisavós ou avó, né, tiveram amantes, essas pessoas entram no sistema também. E a gente tem que dar um bom lugar para essas pessoas também dentro do nosso sistema. Ainda mais se a gente tem consciência, sabe assim, nossa, meu pai teve outras mulheres, a minha mãe teve outros homens. Então a gente tem que dar um bom lugar para essas pessoas no nosso coração e dentro do nosso sistema familiar, porque como eu disse, depois o que acontece? A gente vai passar a vida adiante, e quando a gente passa a vida adiante, depois vai ser algum filho, algum neto, algum bisneto que vai estar representando essas pessoas dentro do nosso sistema familiar. Eu estou lendo o livro, né, do Bert Hellinger, que conta a biografia dele. Depois eu posso colocar no feed para vocês. E tinha exatamente uma história que era assim, que lá atrás, há mais de 100 anos, um dos ancestrais, ele se matou no dia quando ele fez 27 anos, num dia 27, num dia 27, não lembro o mês agora. E aí o que aconteceu? Quando foram procurá-lo, né, o Bert Hellinger, que era 100 anos depois, que tinha um pai que estava desesperado porque o filho dele ia fazer 27 anos e teve o sobrinho dele que morreu no dia 27, teve um avô que morreu no dia 27, o bisavô se matou no dia 27, da mesma forma que esse ancestral de 100 anos tinha se matado, porque eles foram buscar as histórias. Então, assim, olha como é forte essa questão da repetição do padrão por conta das exclusões que a gente faz dentro do nosso sistema. Eu espero ter passado para vocês, né, dar uma pincelada, né, na primeira ordem, que é a ordem do pertencimento,
que hoje, né, nos momentos que vocês estiverem, vocês possam estar conversando, aproveitar que a gente está nesse momento de família incrível, todo mundo, né, tem gente que fala isolamento, a gente está usando que é um momento, na verdade, de introspecção, é um momento de infinitas possibilidades da gente se olhar e para olhar quem está próximo da gente. Então, aproveita isso. Eu mesma estou fazendo isso, estou em contato com meus tios, com minhas tias. Fui visitar minha avó outro dia e comecei a perguntar para ela. Estou fazendo a árvore genealógica da família, perguntando quem foi, quem não foi, quem que faz parte, não faz parte. Então, comece a perguntar as histórias, anota essas histórias, porque depois a gente vai ter nossos filhos e tudo isso se perde. Então, vejam, deem um bom lugar para as pessoas que vocês já viram, né? Às vezes você tem como perguntar para sua mãe, tem facilidade para perguntar se ela teve aborto, se sua avó teve aborto, quem que do seu sistema familiar já teve, né? Já perdeu uma criança. E conversar com elas, né? Para aquelas que vocês sabem que têm acesso, que não queremos causar nenhum transtorno familiar. Né? Você sabe que isso tem possibilidade. Pergunta a história da sua família. De repente, sua mãe fala, olha, teve um irmão, teve uma irmã, porque isso depois também vai ser importante quando eu for falar amanhã da ordem da hierarquia. Então, aí a gente vai conseguir também alinhar e vocês vão conseguir se colocar na ordem, porque eu sempre acreditei que eu era a segunda filha, mas depois que eu tive uma conversa com a minha mãe, eu descobri que eu não sou a segunda, que eu sou a terceira, porque antes de mim antes do meu irmão mais velho, teve um aborto. Então, aí amanhã a gente vai conversar sobre isso. Então, aproveitem esse momento, se conheçam sua família, conheça a sua ancestralidade, conheça a sua história, conheça aquilo que você está recebendo, né? Quanto mais consciência a gente tiver daquilo que foi, né? E com aceitação, né? Não é para, nossa, não acredito que aquele ancestral fez aquilo, que aquele meu tio avô, não acredito, por isso que a minha vida tá assim hoje. Não é para isso. É pra gente realmente se colocar consciente, se colocar em estado de presença e saber que a partir do momento que a gente tem consciência, a gente pode mudar. E aí a gente pode fazer diferente, e a gente pode ter uma vida melhor, uma vida mais leve, e transmitir essa vida, e passar essa vida adiante, e que ela também seja melhor, e que ela também seja mais leve, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, e que a gente possa acessar a nossa melhor versão, que a gente possa acessar a nossa missão de vida, o nosso propósito, aquilo que a gente veio, que a gente está aqui para fazer. Então, que a gente possa estar conectado amanhã novamente. Espero vocês. E quem tiver pergunta, mande, que eu vou esclarecendo, vou resolvendo. E vamos aqui todos juntos, conectados no amor, conectados em positividade, em presença, e espero vocês até amanhã. Um beijo no coração de cada um e muita, muita, muita gratidão por cada um que esteve aqui comigo hoje. Obrigada. Eu vejo vocês, eu vejo cada um de vocês e dou um bom lugar no meu coração.